regalaron Aham. hace 8 años. Ok, esse aqui ele já teve, ele dá pra perceber que tem uma intuição um pouco melhor do espanhol do que, por exemplo, os outros, porque, por exemplo, a gente sabe que no espanhol, o S, mesmo que entre vogais, que no português brasileiro, e no português no geral, na verdade, vai soar como o som de Z, então, na palavra uso ali, como está o S entre duas vogais, o S intervocálico vai ser pronunciado como uma sibilante sonora, né? Então vai soar como Z e não como S. Só que isso não acontece no espanhol. No espanhol não existe esse som de Z. Esse som não vai existir em nenhum momento, nem com S, nem com o próprio Z. O próprio Z mesmo, ele vai ter ou o som de S ou de S. A gente vai falar um pouco sobre esse som de S com o C e do Z, mas o que a gente tem que saber aqui, para falar espanhol, o primeiro passo, as primeiras diferenças fonéticas de som, né, que a gente tem entre o português, é esse S intervocálico que não vai ter som de Z, porque esse Z não vai existir no esquema de sons, vamos dizer assim, no esquema fonético do espanhol. Então aqui, se a pessoa, por exemplo, já tem a noção desse primeiro ponto ali, do S, ela já consegue, por exemplo, soar um pouco mais como algo que a gente entende de espanhol, né, já soa menos brasileiro. Agora, outra coisa que é importante também são os R's. Os R's no espanhol, eles não são feitos como no português. O português, ele tem algumas formas de realizar o R, e nós também já tivemos no passado, ali no século passado, era a tendência talvez usar da mesma forma que o espanhol. No espanhol, se usa o R que a gente chama de apicoveolar, que é o R que pega a ponta da língua e bate aqui atrás dos dentes. Então, se você quiser reproduzir esse R, pensa na palavra, por exemplo, eu sempre uso essa palavra, mas caro. A palavra caro, ela tem um R apicoveolar, mas que ele dá só, o modo de articulação dele é só um pequeno tapinha ali no ponto de articulação. Então a gente vai olhar pra boca aqui assim, ó. Percebe que a língua, ela bate rapidamente ali a ponta ela bate, né? Por isso apicoveolar, ela bate rapidamente e volta. Esse é o R que a gente chama que é um R só de tap, que a gente chama, né? Um tap, que em inglês que é só um tapinha, só um pequeno toque ali. Agora, o R, quando ele não é só um tap, quando é uma palavra, por exemplo, carro, que aí tem dois R's ali, aí tem uma prolongação do R, ele vai ser feito, ainda apicoveolar no espanhol, só que ele vai ser feito com vários taps, ou seja, vai dar vários tapinhas ou vai bater várias vezes ali nesse ponto de articulação. Então ele ficaria assim, ó. Percebam? Eu bato a língua várias vezes e aí faz aquele R enrolado, né? Alguns artigos já vi chamar de R roulé, né? Do francês, que é esse R que faz esse bem tradicional, por exemplo, que a gente ouve do espanhol. Então, ao invés de dizer carro, em espanhol nós vamos dizer carro. Carro. Assim como no começo da palavra também, como se reloj, reloj, a gente vai falar com com essa ponta da língua batendo várias vezes ali na parte de trás dos dentes. Isso é um exercício que você pode fazer até para quem faz canto, por exemplo. É muito comum fazer esse exercício de canto que é para destravar um pouco a língua, né, para poder pronunciar melhor as palavras na hora de cantar. Então esse exercício de para treinar esse tap é muito importante para você falar bem o espanhol, para você soar como assim, se soa no espanhol, fazer os sons que tem no esquema fonético da língua, né? E aí no caso o português brasileiro, ele vai fazer de várias formas, mas ele vai sempre partir ou da parte do palato, ou seja, aqui em cima, aqui no céu da boca, vamos dizer assim, também na parte de trás da boca ali, na parte mais uvular, ou seja, onde tem aquele negocinho que você vê atrás da língua, né? E também uma parte mais glotal. A gente vai ver isso, por exemplo, no espanhol, no R carioca. Eu fiz um vídeo recentemente sobre essa semana, né, sobre o pronunciar carioca, sobre o falar carioca. Dá uma olhada lá que eu falo mais sobre os detalhes do R glotal. O que importa é que o R brasileiro, ele é mais feito aqui atrás. Então, na hora de falar reloj, o brasileiro vai falar como ou reloj, ou reloj, ou reloj. Ou seja, todos os pontos de articulação lá para trás e não estão aqui na frente apicovelar como é no espanhol. E isso vai se entregar, por exemplo, no seu sotaque e vai tornar um pouco difícil de alguns hispanohablantes de entenderem o brasileiro. São os pontos, vamos assim, importantes na hora de pronunciar o espanhol. Então, se você quiser melhorar a sua pronúncia do espanhol, foca bastante no R e treina esse R apicovelar, que ele vai te ajudar muito na hora de pronunciar. E aí, então, essa palavra, el reloj, vai ser essa pronúncia. Ele acertou a pronúncia do R, do J, né? Os brasileiros vão ver nos outros, pronunciam o J como se pronuncia no português, né? Que é J, J, e não como que é no espanhol. Mas ele acertou, por exemplo, no uso. Ele não vai dizer uso, né? Que a gente
Tem no português. E aí depois o regalaram, ele ficou um pouco em dúvida ali, porque talvez ele não percebeu o tempo verbal, porque aí é o passado, né? Então a gente conseguia fazer uma semelhança ali com o português brasileiro. E hace, ele falou hace muito bem, e ocho años, ele primeiro falou anos, depois ele corrigiu pra años. Muito bem. Então esse primeiro foi o melhor. Vamos dar uma olhada nos outros de novo. Años. Muy bien. No fue tan así como tan terrible. Fue bueno. Relógio. Percebam aqui, por exemplo, esses pontos que eu acabei de explicar. Então ela diz relógio, relógio. Todos os sons do português, percebam? Então, ao invés dela dizer, por exemplo, re, com esse R apicoveolar, ela usa o R mais aqui. Aí tem que olhar com mais atenção para saber se é exatamente uvular, se é palatal, se é mais glotal, mas enfim. Como ela é da região de São Paulo, eu imagino que seja mais uvular mesmo, mais aqui entre o palato e a parte final do palato e a sua úvula, né, ali a parte glutal, e também o som do J como som de J mesmo. Eu já vou falar sobre as vogais, mas vamos focar primeiro nas consoantes agora. Já. Que eu uso. Uso, percebam aqui então o S entre vogais, que no português faz sentido dizer, fazer o som de Z, mas que em espanhol sempre som de S, né? Então essa aqui, por exemplo, já não tem ouvido tão atento, ou já não se arriscou tanto quanto o outro, talvez para falar espanhol, vamos ver. Melô. Ah, tem um R que eu não falo aqui. Ela sabe, ela sabe qual que é esse R e ela não vai se arriscar, ela decidiu não fazer. Regalaron Hã? hace 8 anos. Fala português. E talvez aqui, talvez essa dificuldade com regalaram no passado, talvez seja por talvez não pensar um pouco no tempo verbal. Se as pessoas pensarem no tempo verbal, elas pensarem no português, se tivesse um verbo regalar, talvez em português, regalaram, ela já conseguiria entender qual que é a analogia, eu conseguiria fazer por analogia a pronúncia da palavra regalaram, né? El relógio. Aqui de novo o R brasileiro, né, mais aspirado, mais para trás da garganta, e aí o J saiu como um J. Não sei de onde veio isso também, talvez por uma tentativa de... bom, ela sabe que talvez o som não seja o som do português, então ela tenta qualquer outro som que ela acha que é, vamos ver. El relógio que uso me lo regaló. De novo, S como Z, a gente já viu isso aqui. El reloj que uso me lo regalaron hace 8 años. Eu acho que a confusão dela com a palavra é mais porque ela tava tentando forçar esse R, que aí fala regalaram, aí acho que fica um pouquinho mais difícil que falar regalaram. Porque se ela disser, como por exemplo ela diz no português, ela não teria problema de, às vezes, pronunciar a palavra, mas acho que ela sabe que tem um R ali que é enrolado, que é esse R roulé que eu disse, e aí ela se confundiu ali na hora de falar a palavra.